TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Rosina de Azê hoje vai cumprir a promessa que eu fiz a você, a todos vocês, na semana passada. Eu vou conversar hoje comigo e com vocês sobre a diferença entre tu e você. Mas antes, eu vou lembrar que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo site da TV Correio da Manhã. Você não precisa ficar chorando porque não tem a TV por assinatura. Acompanhe, principalmente pelo YouTube. E se você quiser participar, fazer alguma reclamação em relação ao meu programa ou criticar algo que eu falei, dar sugestões, pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Eu estou à sua disposição. E peço para você se identificar, porque tem muito golpe por aí, e aí eu preciso que você se identifique e trate do assunto que você deseja, tá bom? Principalmente em áudio. Não precisa escrever, porque no áudio é melhor. Até porque todo mundo já sabe que eu tenho alguma deficiência visual. Gente, vamos lá, vamos tratar do tu e você. A primeira coisa que eu vou recordar é o pronome pessoal. O que são pronomes pessoais? São pronomes que você vai relacioná-los às pessoas, ou seja, podem ocupar o lugar de sujeito. No Brasil, no português, não temos o pronome neutro, mas o ele serve até para objeto, animais, e aí você tem até para o sol, para fenômenos naturais, você expressa, pode usar o ele ou ela, a lua, né? Ela, a estrela. Então, você pode usar o pronome pessoal também para tudo isso, na função de sujeito ou na função de objeto. Então, vamos com calma aqui, porque eu fiz o meu roteiro para que eu não me perca e não atrapalhe os meninos da produção. Respeito é bom e todo mundo gosta. E aí, o que acontece? O pronome pessoal do caso reto, quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele no singular. Nós, vós, eles no plural. Isso eu expliquei na semana passada. Você pode recuperar o programa e ver tudo isso lá. O plural é sempre mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um fenômeno, mais de uma coisa. É sempre mais de um em qualquer circunstância. Aí nós temos o plural. Só para lembrar aquele vídeo que ninguém sabia qual era a primeira pessoa do plural. Nós, eu mais alguém. E aí vamos agora às pessoas do discurso. Independente de ser plural ou singular, a primeira pessoa é sempre quem fala. A segunda pessoa é sempre quem ouve, ou com quem eu estou falando. No caso, como eu estou falando e você está ouvindo, eu sou a primeira pessoa e você é a segunda pessoa. Então, a segunda pessoa é sempre quem ouve. A terceira pessoa é sempre o meu assunto, de quem se fala. Ou é a minha mensagem, é o meu tema, é o meu assunto, ok? Então, isso tem que ficar sempre em mente para você compreender essa confusão do tu e do você. Vamos lá, devagar que a gente entende.
Aí eu tenho os pronomes de tratamento. O que são os pronomes de tratamento? São as palavras ou expressões que eu uso para tratar as pessoas. Geralmente, eu uso esses pronomes quando eu não tenho muita intimidade com a pessoa. Ou quando eu quero demonstrar uma reverência, um respeito, ou uma cerimônia. Não tem intimidade, eu tenho cerimônia. Eu fico com uma certa distância no tratamento. Por isso, pronomes de tratamento. Então, quando eu vejo uma pessoa que eu não conheço e que não é jovem, eu vou tratá-lo de senhor ou senhora. Mesmo que eu já tenha sido apresentada, mas por uma posição de respeito e reverência, eu vou tratá-lo de senhor ou senhora. Posso usar o dona, dona Maria. Posso usar o seu João, seu Manuel. Isso é muito... faz parte do dia a dia. É muito cotidiano para nós. Em relação a avô, avó, porque já são mais velhos, eu quero mostrar o respeito que eu tenho por eles. Eu posso falar avô é a intimidade. O senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou a vó, a senhora, pode me emprestar, deixar eu usar a sua máquina de costura? Um exemplo. Estou dando só um exemplo. E aí eu vou usar sempre esses pronomes de tratamento, que é o modo como eu estou tratando uma pessoa e demonstrando por ela essa reverência, esse respeito, essa admiração, ou por eu não saber como tratá-la, por ela ser uma pessoa desconhecida. Geralmente, quando eu não sei o nome, eu me refiro às pessoas que eu não conheço de senhor e senhora. É pronome de tratamento. Aí, quando eu vou me referir a autoridades, eu tenho o Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência e por aí afora. Bom, entendido o que são pronomes de tratamento, nós vamos ver as pessoas gramaticais. As pessoas gramaticais, elas são aquelas que eu uso dentro desse discurso. O pronome de tratamento, obrigatoriamente, eu tenho que flexionar o verbo com terceira pessoa. Porque se eu quero manter essa distância, manter esse respeito, manter essa reverência, eu tenho que manter essa distância cerimoniosa. Então, o pronome de tratamento tem que vir com verbo em terceira pessoa, na terceira pessoa gramatical. Eu não posso concordar um pronome de tratamento do tipo Vossa Santidade com o verbo na segunda pessoa. Tem que ser em terceira pessoa. Isso é uma regra para mostrar essa distância, mostrar esse respeito, essa reverência. É uma postura, uma atitude. Eu chamo Deus de Senhor. E eu devo colocar o verbo em terceira pessoa. Só que Deus, eu quero mostrar uma distância muito maior. E aí é outro programa. Vamos nesse. Aí eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para você. Eu trouxe, agora eu já não me lembro qual foi o exemplo, mas eu vou botar aqui. Eu tenho Sua Santidade, Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Senhor, Senhora. Eu esqueci quais foram os exemplos que eu botei. Mas eu acho que são esses aí. Mas vamos lá. Quando eu tenho uma certa intimidade, eu uso um pronome de tratamento que ficou muito popularizado, que é o você. Só que o você
Lá no século XIV, ele era vossa mercê e era usado para que as pessoas se referissem aos reis. Olha só, não era só vossa majestade. Geralmente o serviçal ou a pessoa que queria um favor e alcançava um favor do rei, agradecia a vossa mercê. Agradecia se colocando a serviço daquele rei e agradecendo o favor recebido. Isso se popularizou e a gente sabe que em casa, na intimidade, às vezes as pessoas, a mãe trata o filho como meu príncipe ou como minha princesa, às vezes a mãe é chamada a rainha do lar. E esse pronome de vossa mercê foi se modificando. Ele começou a ser usado no século XIV, que equivale a 1300. 1300. Nós estamos em 2023. Ao longo desse tempo, popularizando, ele foi se transformando. Você, mecê, vós, micê, vossum cê, você. Hoje em dia, quando você cumprimenta alguém, o que você fala? Você está bem? Você? Ou você está bem? Você foi diminuindo as palavras para poder falar mais rápido. Esse é um processo natural do nosso idioma. Não é nada absurdo. Quem hoje em dia fica falando o tempo todo automóvel? Ninguém, no máximo alto. Fala motocicleta, moto. Bicicleta, você optou por falar bike, que é a forma americana, bike. Vamos embora, você fala vamos em boa hora? Vamos em boa hora? Não, você fala vamos embora. Embora é em boa hora, que virou embora, vamos embora. Vamos em boa hora. É o mineirinho tomando conta aí do mundo na língua portuguesa. Então, fique atento. O você é um pronome de tratamento. Só que é um pronome de tratamento usado quando eu já tenho intimidade com a pessoa. Tanto que você conheceu uma pessoa hoje, uma pessoa com um pouco mais de idade do que você chama de senhor. O senhor não, nada de senhor, me chama de você. Então ela te liberou para tratá-la com mais intimidade, mais proximidade. Então, você e os pronomes de tratamento, embora, aí aqui não é em boa hora, mesmo que nós estejamos falando com a pessoa, com quem nós falamos, a concordância gramatical desse pronome, a pessoa gramatical desse pronome que eu vou utilizar é a pessoa, o verbo tem que estar em terceira pessoa. O pronome de tratamento, ele corresponde à segunda pessoa, mas o verbo tem que ser flexionado em terceira pessoa, repetindo para memorizar. O pronome de tratamento, ele, quando eu uso para tratar alguém, ele está em segunda pessoa, corresponde à segunda pessoa gramatical. Quem ouve, com quem eu falo. Mas o verbo precisa vir em terceira pessoa. E é isso que nós vamos ver depois do intervalo. Eu acho que eu vou chamar o intervalo agora, ou eu me perdi. Não, acho que ainda tem a curiosidade. Espera aí, que eu não posso me perder, senão eu atrapalho o trabalho dos meninos aí. Então vamos à curiosidade. O que eu botei de curiosidade? Toda vez que eu falo com uma autoridade e que eu uso um pronome de tratamento, eu vou me dirigir a ela com a palavrinha vossa e o pronome de tratamento correspondente. Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Magnificência e por aí afora. Se eu for falar
da pessoa, eu cheguei para você e vou falar que o Papa virá ao Brasil. E aí eu vou dizer, Sua Santidade virá ao Brasil. Eu não vou usar o vossa porque eu não estou falando com o Papa. Eu estou falando com você que Sua Santidade virá ao Brasil. Sua Excelência, o deputado ou o senador, esteve em Petrópolis. Eu estou falando dele, eu não estou falando com ele. Então eu tenho que usar o sua. Mas quando eu falo com a pessoa diretamente, olho no olho, tete a tete, ou pelo telefone, eu tenho que usar o vossa. Isso é para vocês verem que eu tenho que fazer uma relação de cerimônia até quando eu converso sobre ele. Agora eu vou chamar o intervalo e fica aí que nós vamos ver a diferença do tu e do você. Daqui a pouco eu volto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora com Rosina de Azê para o segundo bloco. No primeiro, eu recordei um pouquinho sobre pronomes pessoais e estava explicando sobre pronomes de tratamento. E agora vamos trabalhar um pouquinho do você. Você, como eu falei no primeiro bloco, foi uma forma simplificada que o próprio falante da língua portuguesa, isso aqui no Brasil e em Portugal, modificou o pronome de tratamento vossa mercê. Vossa mercê, ele foi mudando ao longo do tempo, ficou você mercê, vós mercê, vossum cê, você, se. Tem gente que fala se, não fala mais você. Então, ao longo dos, acho que 600 anos já, ou mais, porque é de 1400, nós estamos em 2020, então, uns 600 anos, o pronome vossa mercê virou você.
mas é pronome de tratamento. E aí eu tenho que fazer o verbinho concordar com ele. Se é pronome de tratamento, o verbo vai concordar com terceira pessoa, porque pronome de tratamento exige que eu tenha uma certa cerimônia, mesmo que o você seja usado para demonstrar uma certa intimidade. É contraditório? É, mas é um pronome de tratamento. Se eu usar o tu, o meu verbo vai estar flexionado em segunda pessoa. E aí, como eu uso o tu? Aí eu tenho uns exemplinhos aí, que eu não me lembro quais foram, eu vou falar uns diferentes que vierem à minha cabeça. Tu danças, tu pedes, tu necessitas, sempre com S no final. O terceira pessoa, como no caso do você, é você dança, você pede, você necessita, não tem Szinho no final, que é a forma correta de flexionar o verbo em segunda pessoa. Aí, se eu vou para o passado, tu dançaste bem, você dançou muito, é diferente. E isso acaba que faz confusão. Se eu coloco, vamos imaginar, num livro didático, vamos fazer uma hipótese, uma suposição, que eu no livro didático, uma criança de segundo ou terceiro ano não do ensino médio, do fundamental, eu no livro didático, ou no pontinho daquela disciplina de pronome pessoal do caso reto, eu coloco eu, tu e você, em nível de igualdade, e o ele, aí depois nós, vós, vocês, junto do vós, juntinho, e o eles, como terceira pessoa, essa criança vai ter muita dificuldade em compreender que o você e o vocês, o verbo não vai flexionar como ele flexiona com o tu e com o vós. Eu não posso equiparar o você e o tu como se eles fossem exatamente a mesma coisa. Eu tenho que fazer a distinção entre eles, que é o que eu estou fazendo aqui. O tu é um pronome pessoal do caso reto, que tem uma flexão verbal própria. O vós é no plural e tem uma flexão verbal própria, correspondente. O você é um pronome de tratamento. Ah, mas é segunda pessoa gramatical, porque é com quem eu falo. Ok, mas não é da mesma forma, porque é um pronome de tratamento. Pronome de tratamento indica que é a forma com que eu vou tratar alguém, e não um pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal? É, mas é de tratamento, que vai indicar o modo como eu vou tratar alguém. E se eu não separo isso bem explicadinho para a criança, ela vai terminar a faculdade fazendo confusão. E aí não vai entender porque que em vez de falar tu danças e você dança, ela tem que fazer diferente. Ela vai falar tudo misturado. Tu dança e você danças. Pode fazer até trocar, porque para ela tudo é a mesma coisa. Então ela vai falar errado. E infelizmente, mesmo que pessoas muito gabaritadas, com muito estudo, digam que o importante é a comunicação, na hora do emprego, da avaliação ali para você conseguir um emprego, diante do entrevistador, do psicólogo, do avaliador, que vai escolher o candidato que vai ocupar aquela vaga de emprego, se você falar errado, você pode ser eliminado. Então é muito importante que a escola, nesse caso, a escola,
ensine desde pequenininho o correto. Por quê? Porque ele vai crescer sabendo o certo e falando o certo. Ele pode falar gíria, ele pode no WhatsApp, que é mensagem instantânea, escrever abreviado, não tem problema, mas ele sabe o certo. Tem uma fala do Evanildo Bechara, que faz parte da nossa Academia Brasileira de Letras, que é fundamental. E eu sempre trouxe essa frase para a minha vida. Temos que ser poliglotas no nosso próprio idioma. Tem a linguagem técnica do acadêmico, tem a linguagem informal que eu uso na família, tem a linguagem informal que eu uso num grupo de amigos, existem as gírias. Então, e tem a linguagem escrita, que é extremamente formal. Então, eu tenho que saber transitar em cada uma delas. Isso é o domínio da língua. Eu sei quando usar o vocabulário acadêmico, eu sei quando usar uma linguagem informal, eu sei quando usar uma linguagem formal escrita, ou uma linguagem com gírias para retratar um personagem, ou quando eu estou no meio de amigas batendo papo de forma super descontraída, para não ser uma pessoa chata, porque sou professora de português, então eu não escuto nada de errado, fecho os ouvidos para isso. E deixo as pessoas muito à vontade. Então, esse trânsito de domínio do idioma, ele é fundamental, porque no ambiente de trabalho, eu preciso apresentar um bom e claro português. E não posso falar, tu vai, a gente fomos, não posso. Nós vai, também não. É feio. Mostra um certo relaxamento com a minha própria imagem, para ficar melhor assim. Então vamos estudar. E aí, antes de acabar, já viram bem a diferença entre tu e você? Antes de acabar, eu quero lembrar que o Elos Clube de Petrópolis, ele ampliou o prazo para o concurso de narrativas e você tem até o dia 30 de dezembro, e não dia 31, dia 30 de dezembro, para enviar a sua história. Onde você vai achar o regulamento? Lá no site, no Facebook do Elos Clube, que tem a imagem aí da capa do Facebook do Elos Clube, e lá você encontra o regulamento. Eu vou até pedir para dar uma olhada lá depois, ver se o regulamento está aparecendo entre as primeiras publicações, para vocês não terem dificuldade de achar. Tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Porque me pediram para escrever o regulamento, então eu conheço bem o regulamento do concurso de narrativas. Tem prazo aí até 30 de dezembro, e como é uma participação e inscrição gratuita, nós contamos com a sua história. Qual a sua melhor história? Nós contamos, queremos ouvir o que você tem para nos contar. Obrigada pela audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.